psico-oncologia tem como prioridade absoluta as pessoas e não a doença. Pessoas que vivem, que amam, que sofrem, que se realizam. Pessoas que às vezes cuidam, às vezes recebem cuidados. E evidentemente essas pessoas podem adoecer, mas elas apenas terão uma doença e não virão a ser a doença. Essa é a grande diferença. Vamos imaginar uma família. Uma família constituída por pais, irmãos, filhos, cunhados, sogras, netos, todas as pessoas que compõem este mundo. Um dia, esta família recebe o diagnóstico de câncer para um dos seus membros. O mundo vira de cabeça para baixo. O impacto é enorme. E é aí que a psico-oncologia vem atender a este grupo que está sofrendo, que está assustado e que tem uma nova realidade a enfrentar. A psico-oncologia vem com dois pilares principais. A compreensão da integralidade do ser humano. O ser humano é um todo, absoluto e indivisível. O outro pilar é de que o sofrimento de situações oncológicas atinge não apenas o paciente, mas todo o grupo a que ele pertence. Em diferentes medidas, mas todos são tocados. A psico-oncologia nasceu com o propósito de criar uma ponte entre a oncologia, que tem como foco principal os tratamentos de câncer, e a psicologia, que cuida de questões subjetivas que interferem no mundo do paciente oncológico. Ela traz duas marcas principais. A primeira delas é a visão integral do ser humano e a segunda diz respeito ao quanto todo o seu mundo significativo é afetado quando ocorre uma doença. Câncer é uma denominação genérica para um grupamento de células capazes de formar um tumor. E elas têm a seguinte característica: elas são capazes de migrar por via sanguínea ou linfática para outros órgãos do corpo e lá formarem novos grupamentos celulares. Trata-se da metástase, que de modo geral é a verdadeira causa de morte por câncer. Há critérios que definem a gravidade da situação e apontam para o prognóstico. Um deles é o órgão em que se iniciou a formação dos grupamentos celulares. O outro é a natureza do tumor. E, finalmente, se já existem processos migratórios para outros órgãos. A partir desses critérios, estabelecem-se os planos de cuidado, os planos de tratamento, que cada vez mais nos mostram que câncer e morte não são sinônimos. Mas houve um tempo em que não era assim. Câncer era inevitavelmente fatal e acompanhado de muitos e muitos sofrimentos. E é a partir daí que se estabelecem medos que nem sempre têm mais razão de ser, mas que ainda permanecem no imaginário das pessoas, especialmente daquelas que não têm acesso à informação. É comum estarem presentes o medo da morte, imaginada como inevitável, o medo do sofrimento, o medo do desfiguramento, especialmente quando a doença progride, e o medo da dor, que também é entendida como sem possibilidade de controle. Hoje nós sabemos que o diagnóstico precoce é a grande chave do sucesso e pode vir a representar a diferença para a cura. Quando persiste o medo, atrasam-se os procedimentos diagnósticos e encontram-se diagnósticos infelizmente tardios que representam menores possibilidades de cura e tratamentos mais agressivos ou invasivos. Vale lembrar
que esse sofrimento se estende a todo o grupo familiar especialmente, o grupo de afetos significativos. E que nós sabemos que este sofrimento, este estresse, afeta o sistema imunológico, que é o sistema responsável por identificar ameaças ao organismo e, sempre que possível, eliminá-las. Uma das formas mais eficazes de prevenção é a informação, a divulgação das informações. Devidamente informadas, as pessoas deixam de lado os medos irracionais e aderem a atitudes e posturas que as defendem e as protegem. Hoje, nós, os brasileiros, somos uma população de quase 200 milhões de habitantes, que nos últimos 40 anos, segundo dados do IBGE, dobrou a proporção de pessoas com mais de 65 anos. Como o câncer é uma doença degenerativa, ele guarda uma relação direta com a longevidade, ou seja, nós precisamos nos preparar para mais números de casos de câncer no futuro. Lamentavelmente, no nosso país, a despeito dos esforços com vistas ao diagnóstico precoce, nós ainda temos numerosos casos que nos chegam com diagnósticos tardios e, portanto, com possibilidades de cura menos efetivas. Há uma série de perguntas que habitam o mundo oncológico. Eu vou trazer algumas delas e dizer como nós, da psico-oncologia, entendemos as suas respostas. Tristeza causa câncer? Não, tristeza não causa câncer. Tristeza faz parte da vida. E esta relação entre as instâncias afetivas e as instâncias orgânicas existe, mas não numa forma de causalidade direta. Otimismo ajuda na cura? Bem, se o otimismo for verdadeiro, genuíno, se brotar de dentro do coração da pessoa, ele ajuda. Ele ajuda no processo, pessoas mais alegres, mais envolvidas, mais comprometidas. Por outro lado, se ele for só uma máscara, se for só uma atuação, ele faz muito mais mal do que bem. Melhor assumir a tristeza e o pessimismo do que tentar simular uma falsa visão positiva. Câncer mata? Talvez, não necessariamente. A vida mata. Todos nós vamos morrer. Há muitas pessoas com câncer que vão morrer em outros momentos por outras causas. E há pessoas sem câncer que se deparam com a morte. Os tratamentos são sempre dolorosos? Cada vez menos. Os recursos de manejo da dor são hoje extremamente eficientes. Pode-se ganhar alguma coisa com o câncer? Que pergunta intrigante, não é? Sim, pode-se ganhar experiência, conhecimento, uma série de aquisições que talvez não estivessem presentes se não houvesse este episódio de câncer na vida de uma pessoa. São novos recursos de enfrentamento que podem ser aprendidos e que vão, no futuro, servir para diversas situações de vida. É melhor saber ou não saber do diagnóstico? E por quê? Muito bem, se nós queremos comprometimento, envolvimento do paciente e dos seus familiares em seu tratamento, todos precisam estar informados. A informação protege, a informação motiva, a informação estimula a adesão aos tratamentos. O percurso do câncer, tanto para pacientes quanto para seus familiares e até para a equipe de saúde, se inicia na prevenção, no que nós chamamos de prevenção primária, que é a adoção de medidas e de providências que evitem o aparecimento do câncer. Essas medidas dependem de que muita informação seja divulgada, especialmente informação
que diz respeito ao estilo de vida e a determinadas atitudes que representam riscos para a saúde em geral e para o câncer em particular. Nós estamos falando de hábitos como o tabagismo, o sedentarismo, de questões como a obesidade, como o consumo excessivo de álcool, todas elas comprovadamente aumentam o risco da incidência de câncer. Evidenciou-se em numerosos estudos que todo o percurso, todas as questões periféricas ao câncer são fortes mobilizadores de emoções e de questões psicossociais. Por esse motivo, a equipe de psico-oncologia está preparada para avaliar e compreender que motivos do mundo psíquico levam as pessoas a fazerem as escolhas que as prejudicam. Nesse caso, intervenções específicas são utilizadas para reduzir o risco, para provocar a modificação de hábitos e comportamentos prejudiciais. Nós não queremos dizer que aspectos psicológicos causam câncer, mas nós lembramos que determinadas condições psicológicas abrem a oportunidade para os comportamentos de risco. Por exemplo, alguém que está extremamente deprimido ou desmotivado certamente estará mais vulnerável aos hábitos que nós mencionamos como hábitos de risco. A formalização da psico-oncologia como área científica de saber aconteceu nos Estados Unidos, num grande centro de tratamento oncológico, o Memorial Sloan Kettering Hospital de Nova York. Foi lá que se iniciou a compreensão da interferência de variáveis psicológicas no adoecer e no desenvolvimento dos tratamentos e em seus resultados. Compreender a causalidade das doenças é essencial a que se estabeleçam planos de cura e de combate à própria doença. E compreender esta causalidade requer conhecimentos biomoleculares de mecanismos intracelulares específicos extremamente complexos. A ausência absoluta de risco é algo incompatível com a vida. Não é possível viver representa risco. Então, nós podemos mudar alguns hábitos, nós podemos investir na qualidade de vida que leva a maior condição de saúde, mas nós não podemos impedir que as doenças se instalem. Nesse momento, nós estamos falando de prevenção secundária. Instalou-se a doença e há muito a fazer para evitar-se que novas doenças sobrevenham. Por exemplo, insônias, dores, inquietações, afetem os relacionamentos interpessoais e muito mais. Então, a prevenção secundária é algo em que nós precisamos também prestar atenção para podermos cuidar do doente, dar-lhe a melhor vida, a melhor condição, a despeito de ser portador de uma doença. Existem avaliações psicossociais especializadas que nos permitem levantar um quadro e definir o momento de intervirmos nesse quadro para que as melhores condições sejam atingidas. Nós podemos comparar o câncer a um hóspede que não foi convidado e que nem sequer é desejado, mas nós precisamos conviver com este hóspede. E é isso que a psico-oncologia vem ensinar, uma convivência pacífica e harmônica com o câncer, para que o resultado final seja o que todos nós queremos, a superação da doença.
Nós estamos falando de uma doença multifatorial ou multicausal, em que diversos elementos concorrem para que ela se instale. Há elementos de natureza hereditária, genética, ambiental, escolhas de estilos de vida. Há uma infinidade de motivos que concorrem para o aparecimento do câncer. Ora, para enfrentarmos algo que tem causas múltiplas, precisamos de abordagens múltiplas. E é nesse momento que a psico-oncologia vem com o seu arsenal identificar quais as necessidades estão emergindo e como os profissionais preparados e especializados podem e devem se compor para atenderem e responderem às necessidades. O paciente oncológico e seus familiares se deparam com uma multiplicidade de conflitos. Conflitos de ordem interna, conflitos de ordem externa, e todos estes o sacrificam e precisam ser encarados, acolhidos, manejados e elaborados. Há recursos especificamente desenhados para a potencialização dos efeitos dos medicamentos e dos tratamentos médicos. Há recursos que vão cuidar do cuidador, essa figura tão importante que precisa estar bem, precisa estar saudável para cumprir suas funções. Todas essas ferramentas, todo esse arsenal é devidamente testado para que seja usado com segurança e garantia de resultados positivos. Como exemplos, nós temos o controle não farmacológico da dor, que, mediante recursos como a hipnose, o relaxamento e a imagética, conseguem dissipar quadros extremamente dolorosos. Ainda, a prestação de informações coerentes, claras, dimensionadas para cada paciente, se torna um elemento de alívio, um elemento de conforto e um elemento mobilizador da colaboração imprescindível de cada pessoa com o seu próprio tratamento. Um dia esse tratamento termina. Ele pode terminar porque a pessoa está curada. Só que os sentimentos e as questões daquele que um dia passou pelo câncer continuam a existir. Existe a preocupação com uma eventual recidiva. Existe a ansiedade gerada por novos exames e novas consultas médicas. Existe até uma certa sensação de abandono quando a equipe de cuidados deixa de ocupar o principal lugar na cena e as pessoas voltam a assumir as suas responsabilidades diárias. Neste momento, nós temos a possibilidade de formar grupos de suporte e informação, em que as questões são debatidas, são compartilhadas entre diversos pacientes e acompanhadas pela equipe especializada, de modo a garantir mais tranquilidade para essa nova fase. Outras vezes, a aproximação da finalização do tratamento se deve à perspectiva de morte. Nesse caso, é preciso cuidar para que este evento aconteça em meio à serenidade, tanto de quem vai quanto dos que ficam. É preciso garantir uma passagem tranquila e serena. O século XXI encontrou a psico-oncologia bem formatada. Instituiu-se a IPOS, International Psycho-Oncology Society, que congrega profissionais do mundo inteiro que estão estudando e desenvolvendo a psico-oncologia. No Brasil, em 94, foi criada a SBPO, Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, que também tem cumprido as mesmas funções. Em 2008,
A portaria 3535/98 do Ministério da Saúde estabeleceu como pré-requisito para o credenciamento de serviços oncológicos via SUS a presença de psicólogos especializados em clínica. Isso foi um grande avanço na medida em que passaram a circular nos centros oncológicos profissionais com a visão da psico-oncologia. Há bastante a fazer ainda nesse sentido, mas valorizamos muito o que já tem sido feito. Também, em sequência, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, passou a incluir nos rols dos procedimentos para os casos oncológicos até 40 atendimentos psicoterápicos para o doente. Vamos trazer para o mundo da experiência aquilo que acabamos de ouvir? Imaginemos um João, qualquer João que acaba de receber o diagnóstico de leucemia. O João fica apavorado, o seu mundo se subverte inteiro. Seu mundo pessoal, familiar, profissional, suas certezas, seus sonhos, tudo está diferente, nada mais parece seguro. Assim também a sua família não sabe como agir, compartilha o medo, o desespero, até a desesperança. E eles ficam com uma série de indagações que não têm resposta. Devemos falar sobre o assunto, como ficam os filhos, como ficam todas as coisas que entraram e invadiram o nosso mundo. Até o médico da família, que ao longo do tempo se tornou um grande amigo, se sente inseguro, se sente incomodado e se questiona também. Será que eu vou conseguir satisfazer diante de tanta pressão as expectativas e esperanças dessa família? São muitas, são infinitas as questões que assaltam a cada uma destas pessoas. É aí que entra a psico-oncologia, para oferecer respostas, para cuidar de sofrimentos, de dúvidas e de tudo que envolve as dimensões físicas, psicológicas, sociais e espirituais. Na próxima aula, nós vamos abordar os assuntos que dizem respeito ao tratamento com as suas eventuais internações. E vamos aproveitar a figura do psico-oncologista, que vem para este mundo com a função de ajudar, de aliviar as questões que se apresentarão diante dele. Até lá!